Olá, seguidores! Vamos navegar e atracar o nosso barco em Christchurch, na Nova Zelândia, porque a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde um crime executado por duas adolescentes que mantinham uma relação homoafetiva foi tão brutal que marcou a história criminal de toda a Oceania. Antes de começar, eu quero divulgar a todos vocês que agora eu tenho uma página no Instagram, certo? Do canal, né? Eu vou deixar a descrição da página no vídeo, onde vocês vão poder acessar. E daí, quem me encontrar por lá, se inscreve no meu canal, né? E quem me encontrar no canal do YouTube, se inscreve no Instagram também. E a gente vai trocando figurinha, né, sobre os casos que eu trago para vocês aqui. Certo, seguidores? Então vamos começar com o vídeo de hoje. Apesar de ter ocorrido na cidade neozelandesa de Christchurch, o crime cometido pela dupla Pauline Parker, de 16 anos, e Juliette Hume, de 15, foi tão brutal e de um contexto tão característico que abalou não só o país como todo o continente. O caso, marcado por amor, preconceito e instabilidade familiar, ocorreu em 22 de junho de 1954 e teve como vítima a mãe de Pauline, Honora Parker, que recebeu 45 tijoladas em sua cabeça. Pauline Yvonne Parker nasceu no dia 26 de maio de 1938 e era fruto da relação de Honora e Herbert Rieper. Apesar da filha, o casal nunca chegou a selar a união oficialmente. Afinal, Herbert já era casado com outra mulher quando teve uma relação com a mãe da Pauline, o que fazia da menina sua filha bastarda, para os padrões da época, naturalmente. Por falta de uma estabilidade familiar, devido à conturbada relação de seus pais, a jovem passou por uma infância difícil e só encontrou uma luz em seu caminho após conhecer Juliette Marion Hume, que se tornou sua amiga inseparável. A colega nasceu na Inglaterra e acabara de chegar na Nova Zelândia após seu pai, o físico Henry Holmes, se tornar o reitor da Universidade de Canterbury, que ficava em Christchurch. Assim, passaram a frequentar juntas a Christchurch Girls' High School. Cada dia que passava, as duas ficavam cada vez mais íntimas e mais próximas. Vou salientar aqui para vocês que, devido às poucas fotografias que tem sobre o caso, eu vou procurar enquadrar o que eu tiver disponível aqui, mas eu não garanto que eu vou ter um material
satisfatório, tá? Mas a história é boa. Fiquem e escutem até o final. Bom, logo a união passou a ser não tão bem vista assim pelos familiares de ambas as garotas. Seus pais passaram a enxergar uma certa dependência entre as meninas e tinham medo de que algo mais começasse a florescer entre elas. Uma relação homoafetiva, o que, com todo o conservadorismo da época, era visto como algo inaceitável. De fato, as duas tinham um elo bem forte, que foi muito corroborado pelos problemas de saúde que as duas passaram em idade terna. Pauline, quando tinha 5 anos, foi internada com osteomielite, o que lhe causou dores crônicas na perna. Já Juliette sofria de tuberculose, que lhe acompanhou por vários anos de sua vida. Esse sofrimento as uniu, e segundo os relatos encontrados no diário de Paulina, ela e Juliette romantizavam a ideia de estarem doentes. As jovens também constantemente fugiam e passavam a noite juntas escrevendo histórias fictícias no diário de Pauline. Inclusive, as duas criaram um mundo de fantasia para viverem e tinham até mesmo nomes imaginários, como Jane e Deborah. Além do preconceito, a homossexualidade era vista como uma doença mental grave. Por isso, os pais fizeram de tudo para separarem as meninas. Pauline chegou a ser diagnosticada como perturbada por ter lesbianismo, o que foi diagnosticado pelo médico Kenneth Stallworth. A primeira grande tentativa de separação das duas aconteceu quando os pais de Juliette se separaram em 1954. Henry decidiu renunciar ao cargo de reitor na Canterbury College e planejava retornar para a Inglaterra. Assim, ficou decidido que Juliette seria enviada para viver com parentes na África do Sul, como uma maneira de preservar a sua saúde mental. A resolução não foi bem aceita pelas garotas e Pauline insistia em acompanhar Juliette na mudança, mesmo sem a permissão da mãe. Com isso, a única solução encontrada pela dupla seria o assassinato de Honora e uma fuga para os Estados Unidos, onde tinham a intenção de publicarem os textos que escreveram no diário de Pauline. Vou falar um pouco agora sobre o crime e sobre o julgamento das duas meninas. Após planejarem o crime, o ato, enfim, foi colocado em ação no dia 22 de junho de 1954. Para isso, Pauline e Juliette colocaram meio tijolo dentro de uma meia calça e convenceram Honorá a participar de um passeio pelo parque. Quando passaram por um lugar solitário, as duas atacaram a mãe de Pauline. Inicialmente, elas pensaram que apenas um golpe seria suficiente para tirar a vida da mulher. Mas a matriarca só pereceu após a 45ª tijolada.
Cabe uma ressalva aqui que 45 tijoladas na cabeça destrói o crânio de qualquer pessoa. E eu acredito que o tijolo que as meninas levaram com elas deveriam ser pesados deveria ser pesado o suficiente para alcançarem um intento de matar a mãe de uma delas. Isso aí, acredito eu, que se configure uma premeditação. Mas vamos continuar com a história. Imediatamente elas fugiram do local do crime, porém o corpo de Honorá foi encontrado horas depois e, após uma árdua investigação, os detalhes do crime foram encontrados no diário de Pauline, o que serviu como prova para prender as jovens. Quer dizer que a Pauline produziu prova contra ela mesma. Ela escreveu no próprio diário o que ela tinha feito com a mãe. E numa busca e apreensão da polícia, eles pegaram o diário dela e provavelmente viram que ela tinha escrito ali, né? Certamente leram. E ali estava claro que elas eram as criminosas, né? Ficou claro. E foi isso que levou as duas para a cadeia. Então, continuando daqui para frente, né? Pauline e Juliet foram levadas a juízo e acabaram sendo declaradas culpadas no dia 29 de agosto daquele ano. Como eram muito jovens para serem sentenciadas à pena de morte, ficaram presas por 5 anos e só foram soltas sob a condição de nunca mais voltarem a se ver ou a se comunicar. Isso foi uma decisão da lei da Nova Zelândia. A condição que eles deram foi essa. Se bem que um crime tão hediondo como esse, eu acredito que a pena foi branda demais para as duas, ainda mais um país como a Nova Zelândia, né? Bom, enfim. Agora eu vou relatar como ficou a vida delas após se separarem. Uma da outra. Tá? Então, logo foram libertadas, Pauline Parker se tornou uma católica devota e mudou seu nome para Hilary Nathan. Nos anos seguintes, ela passou a viver no pequeno vilarejo de Hull, no condado de Kent, na Inglaterra. Além do mais, ela expressou grande remorso pelo crime cometido contra a própria mãe. Já Juliet Home inicialmente se mudou para os Estados Unidos com a mãe, onde se tornou mórmon. Depois de alguns anos, se estabeleceu em Port Mahomack, na Escócia. Lá, ela também adotou um novo nome, Anne Perry, e desde então faz muito sucesso como autora de livros sobre crimes e atualmente as duas, tanto a Pauline, que agora se chama Hilary,
quanto a Juliette, que agora se chama Anne, são duas senhorinhas idosas. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. E não se esqueçam de se inscreverem quem não é inscrito. Se gostaram, deixem um like e compartilhem a história com os amigos. E ativem o sininho para receber as notificações. Lembro a todos que sábado, dia 22, 16h30, teremos opinião pública número 5, onde eu vou relatar alguma coisa que eu tomei conhecimento sobre o Jeffrey Dahmer. Um abraço, seguidores. Até o próximo vídeo.